Bom, o interesse agora é tentar modificar essa equação, que é a solução da equação diferencial ordinária, para alguma coisa que fique no formato x de t igual a amplitude cosseno de ômega nt mais φ. Ou a gente também poderia escrever essa mesma equação em termos de seno. Por que a gente quer fazer isso? Porque veja bem, se a gente tivesse a situação de um sistema com frequência natural igual a 1 e as seguintes condições iniciais: deslocamento inicial igual a 1, velocidade inicial igual a 0. Então eu sei, nesse sistema, fazer o gráfico da resposta no tempo e sei qual que é a amplitude máxima. E ela vai ser igual a 1. Então, se eu tiver uma segunda situação, que o ômega n é 1, o x0 é 0 e o v0 é 1, eu também sei fazer o gráfico da resposta, porque ela vai sair do... e assim por diante. Então eu sei que o valor máximo é 1. Ele vai variar entre menos 1 e 1. A pergunta é a terceira situação. Se eu tiver condições iniciais de velocidade e deslocamento, qual que é a amplitude máxima nesse caso? Nesse formato da equação, não fica muito simples dizer qual que é a amplitude máxima. Mas se a gente conseguir escrever numa dessas formas, eu sei a amplitude e sei qual que é o deslocamento máximo e mínimo. Então, como a gente faz isso, né? A gente tem que lembrar do conceito do cosseno da soma de dois termos, né? Então, por exemplo, cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A, cosseno de B, e aqui eu troco o sinal, menos seno de A, seno de B. Então eu vou escrever essa expressão aqui, multiplicado por A. Então como fica? Fica A, que multiplica o cosseno de ômega nt mais φ. Isso tem que ser igual a cosseno de ômega nt cosseno de φ. Como tem um sinal de mais ali, aqui fica menos. Seno de ômega nt seno de φ. Bom, então aqui a gente compara quem que multiplica na equação original cosseno de ômega nt. Nessa equação aqui, a cosseno de φ é o termo que equivale nesta outra a x0. Então isso aqui é o x0. E nessa equação aqui, a seno de φ equivale a v0 sobre ômega n. Bom, se eu tenho isso aqui, que o cosseno de φ é igual a x0 sobre A, e o seno de φ igual a v0 ômega n A. Lembrando aqui o que é o conceito do triângulo retângulo. Então, se aqui for o ângulo φ, então eu tenho que aqui a hipotenusa A
O seno é o cateto oposto, então aqui eu teria V0 sobre ômega n, e o cateto adjacente eu teria x0. Então, para achar a amplitude A, eu vou ter x0 ao quadrado mais V0 sobre ômega n ao quadrado, tudo isso é a raiz. Muito bem. Falta identificar o φ, né? O φ também dá para perceber que vai ser o arco tangente do cateto oposto, que é V0 sobre ômega n sobre x0. Então, como havia um sinal negativo aqui, aqui fica menos, né? Então a correção aqui é negativo, aqui é negativo pelo motivo desse sinal. Então eu posso escrever aquela expressão anterior, que era x de t, a minha solução, x0 cosseno de ômega n t mais v0 sobre ômega n seno de ômega n t é equivalente a escrever x de t igual a x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega n também ao quadrado, a raiz disso tudo, cosseno de ômega n t mais φ. E o φ é definido por essa equação. Então, aqui fica mais fácil dizer que é uma combinação de condições iniciais, digamos x0 igual a 1 e o v0 igual a 1. Se você tiver para uma frequência natural igual a 1 radianos por segundo, então essa equação fica que a amplitude vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai ser a raiz de 2. E o x de t, então, vai variar entre mais ou menos raiz de 2. Cosseno de ômega nt mais φ.